Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Fé em Audiobook. Eu sou Dani Mendes e hoje trago para vocês a leitura de Cristo, o Único Refúgio, de Robert Murray M'Cheyne. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Isaías 26, 20. Esta passagem é uma palavra em tempo oportuno ao povo de Deus em toda época de calamidade iminente. A forma de expressão é evidentemente tomada a partir daquela noite terrível, quando Deus passou pela terra do Egito para ferir todos os primogênitos egípcios, desde o primogênito de Faraó, que estava sentado sobre o trono, até o primogênito do cativo que sentava-se na masmorra. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e houve um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Mas Deus tinha ordenado seu próprio Israel a matar o Cordeiro Pascal, o tipo do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, e a tomar um molho de hisopo e mergulhá-lo no sangue, e pô-lo na verga da porta e em ambas as ombreiras com o sangue. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Êxodo 12, 22. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pode ser difícil determinar a que tempo de indignação o profeta aqui se refere. A profecia foi dada no início do reinado de Ezequias, quando muita destruição ainda estava por vir sobre a terra de Israel. A invasão por Senaqueribe, o assírio, estava apenas à mão e pode ser primariamente referido a isto. A invasão por Nabucodonosor e cativeiro de 70 anos também estavam vindo, e também podia referir-se a isso. E a invasão pelos romanos, na qual Jerusalém foi destruída, e os judeus finalmente dispersos pelo mundo inteiro, também podia remeter-se a isso. E em todas essas iminentes indignações, a palavra de Deus ao seu povo foi para que se escondessem em seus aposentos, no refúgio em que ele lhes tinha designado, até que a ira passasse. Porém, acima de tudo, esta profecia refere-se à grande tempestade de ira que Deus ainda trará sobre o mundo, antes que venha o fim, quando o Senhor Jesus virá uma segunda vez, sem pecado para salvar, quando ele virá novamente, não mais um pobre homem, vestido com uma túnica sem costura, mas glorioso em seu traje, marchando na plenitude da sua força, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós, 2 Tessalonicenses 1, 7 a 8 e 10. Naquele dia de terrível tribulação, que a não ser que fosse encurtado, nenhuma carne se salvaria, Deus reunirá os seus como se fosse em câmaras, e os guardará escondidos até que a tempestade passe. Como no dilúvio, ele conduziu seu pequeno rebanho para o interior da arca, e está escrito: o Senhor o fechou dentro. Gênesis 7:16. Ele fechou as portas sobre eles, até que o dilúvio de sua ira passou. Como na destruição de Jericó, a família de Raabe foi toda reunida dentro das portas, e salvos da ira que veio sobre todos. Como na destruição dos primogênitos do Egito, Deus guardou o seu próprio Israel escondido em segurança nas suas habitações. Assim, na última tempestade que cairá sobre este miserável mundo que perece, Deus reunirá os seus eleitos em segurança sob a palma da mão, dizendo: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira.
A doutrina a ser aprendida a partir desta passagem é muito simples, a saber, que em todos os tempos de calamidade, Deus nos ordena e a nossas famílias a encontrarmos refúgio em Cristo. Não há segurança em qualquer outro lugar. Cristo é um refúgio completo em cada tempestade. Em outras partes da Bíblia, Cristo é comparado a um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Isaías 32, 2. Ele é comparado a uma torre forte, Provérbios 18, 2, ou alto refúgio, Salmos 18, 2, para o qual nós podemos fugir e estar a salvos. Ele é comparado a uma macieira entre as árvores do bosque, qual sob a sombra podemos sentar, e seu fruto é doce ao nosso paladar. Cântico dos Cânticos de Salomão 2, 3. Mas a comparação aqui é bem diferente. Ele é aqui comparado ao nosso próprio quarto com a porta fechada. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Agora, Cristo é como o nosso próprio quarto com a porta fechada, em muitos aspectos. 1. Porque há segurança nele. Não há lugar em todo o mundo para o qual olhamos com mais frequência em uma hora de perigo, como um refúgio e lugar de segurança, mais do que a nossa própria casa, o quarto interior, com a porta fechada. Irmãos, precisamente assim é Cristo. Há segurança nele. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. 2. Porque há sossego e descanso nele. No mundo nós olhamos para a agitação e preocupação dos negócios, mas quando entramos em nosso quarto e fechamos a porta para o mundo inquieto, tudo é tranquilidade e paz. Irmãos, exatamente assim é Cristo. Nele, o cansado está em repouso. Nós estamos sem inquietações, temos repouso e segurança para sempre. 3. Porque a nossa casa é um refúgio de prontidão, de acesso próximo e fácil. Quando buscamos a nossa casa, não temos que subir com a águia até o topo das rochas escarpadas, nem como a pomba se aninha nos lados da boca da caverna, nem temos que cavar a terra para que possamos esconder nossa cabeça ali. Nossa casa está próxima de nós. Irmãos, precisamente assim é Cristo. Ele é um Salvador de prontidão, em mãos e não de longe. Nós não temos que subir para trazer Cristo do alto, nem temos que descer para a profundeza para trazer Cristo novamente dentre os mortos. Mas a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Oh, Ele é um Salvador próximo. Ele não está longe de cada um de nós. Agora, este é o refúgio para o qual Deus ordena ao seu povo fugir em cada tempestade. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. E ele é um refúgio todo suficiente em cada tempestade. 1. Cristo é um refúgio completo em uma tempestade da consciência. A grande maioria dos homens não convertidos estão vivendo muito seguros em seus pecados, indo de um dia para outro sem a menor ansiedade, embora estejam permanecendo sob a ira. A razão é que os cálices da ira estão mantidas sobre suas cabeças, mas ainda não foram derramadas. As chamas do inferno estão queimando aos seus próprios pés, mas eles ainda não sofrem por tocá-las. Deus é longânimo, não querendo que nenhum pereça, mas quando Deus desperta a alma para conhecer a sua verdadeira condição, então surge no interior uma tempestade da consciência. Irmãos, não há mais segurança para aquela alma. Ele não sente a repugnância do pecado como um filho de Deus, mas ele sente o terror da ira. O Espírito o convenceu do pecado. Cada pecado de sua vida passada se levanta atrás dele e parecem clamar vingança. Todos os pecados de suas mãos, tomando as coisas que não eram suas, sua manipulação de coisas ilegais e escrevendo coisas abomináveis e tolas,
Os pecados de seus pés, velozes para derramar sangue, rápidos para levá-lo para os antros do pecado, os pecados de seus olhos, cheios de adultério e que não poderiam deixar de pecar, os pecados da língua, amando e praticando a mentira, expressando palavras de queixa e maledicência, calúnia e amargura, falando palavras vergonhosas na escuridão, coisas as quais mesmo o citar é uma vergonha. Os pecados do seu coração, pois este deve ter sido sempre como uma fonte, derramando desejos abomináveis e afeições repugnantes em direção à criatura, ao passo que o Criador era desprezado, embora seja o mais amorável de todos. Ó irmãos, quando o homem realmente sente que a ira de Deus está posta sobre ele por toda uma vida de pecado, quem pode suportar a tempestade? E o pior de tudo, quando o Espírito convence do pecado, porque ele não crê em Jesus? Quando o pecado sente que Jesus estendeu a sua mão o dia todo e ele não considerou, que o gentil Salvador o chamou e ele recusou, que ele pisou as ofertas de misericórdia sob seus pés e desprezou o Espírito da graça. Em seguida, a tempestade de consciência sobe em um turbilhão. Os temores da ira caem duramente sobre a alma. Eles são como ondas e vagas passando por cima dele. Sua esposa e filhos não podem animá-lo agora. Seus companheiros de pecado não podem fazê-lo rir de seus medos agora. Irmãos, se alguma vez vocês já viram um semblante triste, abatido de um pecador convencido por Deus, vocês não esquecerão disto tão cedo. Ele não tem certeza, mas seu próximo passo pode ser o inferno. Quando ele adormece, ele não sabe, mas ele pode acordar no inferno. Se há uma alma que, assim despertada, aflita, na tempestade e desconsolada, ouça esta palavra: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. É verdade, esta é uma palavra principalmente para o povo de Deus, que já está escondido em Cristo, mas Cristo é tão livre para você como para eles. Nele há uma segurança perfeita, nele há tranquilidade e descanso. Ele é um Salvador próximo. Seus braços estão tão abertos para recebê-lo como é a sua própria casa. Vinde, pobres pecadores, entrem neste quarto. Todo aquele que está agora em Cristo já teve na tempestade, como você está. Quando o homem é surpreendido ao cair da noite em um pântano sombrio, quando o vento gelado sopra amargamente sobre ele e a neve abundante retarda cada passo seu, onde é que ele deseja estar? Que lugar em todo o mundo vem frequentemente através de sua desejosa imaginação? É sua casa, seu quarto interior, com a porta fechada em seguida. Se ele apenas estivesse ali, estaria seguro. Pobre alma, exatamente assim é você, e precisamente assim como uma casa é Cristo, não distante, mas próximo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Esconda-se nele, pois ele é um esconderijo contra o vento. 2. Cristo é um refúgio completo em uma tempestade de providência. Quando as providências são todas favoráveis, é assombroso como quão descuidados os homens não convertidos são em relação a Deus e às coisas da eternidade. Quando o esplendor da saúde tem sido sob seu rosto, eles começam a viver como se fossem viver para sempre, como se não houvesse morte e nenhum inferno. Quando seu negócio continua próspero de semana a semana, eles começam a sentir-se como senhores do universo, como se esse mundo fosse seu próprio, como se suas casas e terras e dinheiro fossem todos seus próprios, e eles nunca poderiam abrir mão. São ainda mais surpreendente ver quão mais descuidados até mesmo os filhos de Deus são nesses tempos de prolongada continuidade de prosperidade. Como a morte e a eternidade e estar com Cristo e assemelhar-se a Cristo tornam-se coisas menos desejáveis do que uma vez foram. Quão parecidos se tornam com o mundo ao supor que o ganho é piedade.
Como os pobres, miseráveis bens deste mundo parecem, por um tempo, estar no meio e interceptar a visão da herança que é incorruptível, incontaminável e que não desvanece. Como o deslumbre e o brilho deste presente mundo vil ofusca os seus olhos e escurece a sua visão da contemplação do Rei em sua formosura e da terra que está muito distante. Agora é profundamente interessante e profundamente instrutivo observar o pânico que vem sobre a face da sociedade quando Deus faz uma súbita mudança de providências, quando de repente o céu está nublado, o trovão distintamente começa a revolver e a tempestade da providência progride. Quando aqueles acidentes súbitos ocorrem no mundo comercial, quando como a avalanche das montanhas nevadas, que desce sobre alguma aldeia infeliz, sufoca famílias inteiras em meio à sua alegria irracional, quando essas catástrofes esmagadoras descem, envolvendo famílias inteiras em ruína e miséria. É estranho ver como o mundo fica espantado, a sua sabedoria é totalmente frustrada e confundida. Ou quando Deus envia um tempo de doença disseminada e morte, quando ele parece envenenar a própria atmosfera, quando somos visitados pela peste que anda na escuridão e a mortandade que assola ao meio-dia, quando caem 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. É estranho ver o pânico que vem sobre os homens e palidez sobre todos os rostos. É como quando um conjunto de barcos de pesca saiu em uma excursão quando o vento era bom, e o sol brilhava alegremente, e as ondas azuis ondulavam suavemente por todos os lados, e tudo é alegria e despreocupação em cada barco. Quando de repente o céu é nublado, o vento ruidoso sobe, uma terrível tempestade está à mão e a morte olha os homens no rosto. Então, que pânico se apodera da tripulação em cada barco? Que risadura das velas, que avidez no leme, como alguém procura correr para o litoral, outro para o interior. Assim é o pânico que vem sobre os homens não convertidos em um momento de generalizada calamidade. E quão religiosos eles agora se tornam, como olham a sepultura e abandonam seus gracejos e conversas folgadas e pensam que isto é religião. Eles são como Israel no passado. Quando os matava, então o procuravam, e voltavam e de madrugada buscavam a Deus, e se lembravam de que Deus era sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Salmo 78, 34-37. Agora, irmãos, em tal tempestade da providência, Cristo é um refúgio completo. E embora os filhos de Deus em tais momentos, mesmo eles, parecem estar em dúvida e risco, porque não sabem o que pensar, eles não sabem para onde fugir. Ainda assim, eles podem ouvir a palavra de Deus acima da tempestade. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Isaías 26, 20. Assim como o nosso próprio quarto, com as portas fechadas sobre nós, é o lugar onde temos sossego e descanso, e a tempestade pode enfurecer-se fora, mas não a sentiremos, e o mundo pode estar chorando em voz alta, ainda assim nós não o ouviremos. Assim, o Senhor Jesus é um refúgio perfeito para o crente, em todas as tempestades da providência. Os homens tendem a pensar que o único bem em esconder-se em Cristo é salvar as nossas almas, de forma que quando um pecador despertado se esconde no Senhor Jesus, ele encontra o perdão de todos os pecados e paz com Deus. Porém, nada mais. Mas toda a Bíblia mostra que há muito mais em Cristo, de modo que, quando nós nos escondemos nele, nós somos salvos de todas as nossas angústias, de nossos problemas de saúde, do dinheiro, do mundo. No Salmo 34 é mencionado 4 vezes que quando nos aproximamos de Cristo, somos salvos, e não de um problema, mas de todos os nossos problemas. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Versículo 4. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu.
e o salvou de todas as suas angústias. Versículo 6. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Versículo 17. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Versículo 19. E a razão é simples. Quando nos escondemos em Jesus, o Deus de provisão torna-se o nosso Deus e Pai, e nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Qualquer temporal pode ser afastado, nós sabemos que nosso bem eterno está seguro, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:12. Ó, meus amigos crentes, por que vocês deveriam estar desencorajados neste tempo de peste amplamente disseminada e calamidade? Por que vocês estariam abatidos como se Deus estivesse cobrindo-lhes com uma nuvem em sua ira? Essas nuvens podem ser algumas gotas da ira vindoura de Deus sobre o mundo. Elas podem ser como o primeiro trovejar da chuva, mas para vocês elas falam na linguagem do amor. Deus quer que vocês se escondam mais profundamente em Cristo. Ele quer vocês mais separados do mundo. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Nós nunca conheceríamos a bênção de uma casa se não houvesse as neves e os ventos invernais para nos fazer em multidão em volta da lareira feliz. Exatamente assim, crente, você não conhece a bênção de tal quarto como é Cristo, se não houvesse enfermidades e escuras eminentes providências para fazê-los viver mais nele. Venha então, crente, que cada gota de ira que cai em torno de você fale com o novo poder à sua alma, dê nova luz à fé pela qual você se apegará a Jesus. Deixe que cada suspiro que você ouve seja como se fosse uma voz de Deus dizendo: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos. E vocês, pobres almas sem Cristo? Ah, para onde vocês correrão, pobres ovelhas que não têm pastor, indefesas e perdidas no deserto deste mundo? Vocês não têm casa. Entrem em vossos quartos mais seguros e fechem a porta, ainda assim a vingança pode chegar ali. Deus está contra você, sua ira está habitando sobre você. Oh, o dia do Senhor é trevas e não luz para você. Onde quer que você vá, é uma alma perdida. É como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando numa casa, a sua mão encontrasse a parede e fosse mordido por uma cobra. Amós 5,19. Ó irmãos, vós sois homens, vós tendes entendimento, não fugireis da ira vindoura? Será que essas enfermidades assoladoras não vos convencem de que Deus é mais forte do que vocês serão como nada nas mãos de um Deus irado? Mesmo para vocês, então, Cristo, a porta da salvação, ainda está aberta, escancarada. Vinde, pobres pecadores, entrem neste quarto e fechem as tuas portas sobre vós. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Há apenas duas observações que gostaria de fazer em conclusão. Primeiro, que esta passagem ordena que nos escondamos em Cristo, e não isoladamente, mas em famílias. Na libertação que Deus operou por Israel no Egito, ele ensinou isso muito notavelmente, pois ele não reuniu Israel em alguma grande torre onde eles poderiam estar seguros, mas ordenou que cada família permanecesse dentro de sua própria casa, apenas borrifando as portas com o sangue. E assim, ao salvar Noé, Deus não salvou a alma de um indivíduo, mas a família inteira. E assim, na salvação de Ló, Deus salvou a Ló e em todos os que estavam com ele. E assim, na salvação de Raabe, ela e toda a sua parentela foram reunidos e salvos. Meus amigos, Deus ainda é o Deus das famílias, e Ele ainda quer que famílias inteiras sejam salvas. E Ele diz assim nas palavras diante de mim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos. Ai, meus amigos, nós vivemos em dias quando a religião de família está caída ao chão.
Os homens são muito orgulhosos para ser como Abraão e ordenar os seus filhos e seus servos após eles. Os homens atuais tomam as palavras de Caim e dizem: sou eu o guardião de meu irmão? Ah, onde estão os nossos Andrés agora? André primeiro achou seu próprio irmão Pedro e disse a ele: achamos o Cristo, e levou-o a Jesus. O quê? Há um de vocês que pensa de si mesmo ser um filho de Deus e que ainda se envergonha de ajoelhar-se no meio de sua família e orar? Ai de mim, meu amigo, você pode sonhar que é um filho de Abraão, mas lembre-se que você não faz as obras de Abraão. Ah, irmãos, famílias inteiras precisam ser salvas, pois famílias inteiras estão em perigo do inferno. Oh, então, você que conhece o Senhor, as suas entranhas não suspiram pela sua parentela perecendo? Você não pode inclinar-se em algum artifício, penso eu, para ganhá-los para Cristo? Você não fortalecerá nossas mãos, no mínimo, pelas suas palavras e orações e pela abertura do caminho para que o ministro de Cristo entre no seio de suas famílias não convertidas? Ah, neste tempo de angústia, vocês não insistirão com eles, como os anjos fizeram com Ló? Ouça, o Senhor vos chama. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Segundo, eu observo que os perigos a que estão expostos o crente são apenas passageiros. Deus diz: esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Foi assim naquela noite, quando Deus feriu os primogênitos do Egito. Era apenas por uma noite que eles tiveram que esconder-se em suas casas. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Foi assim na destruição de Jericó. Raabe e sua parentela esconderam-se por 7 dias até que o perigo passasse. E justamente assim, os problemas dos crentes agora são por um curto período. Nossa leve e momentânea tribulação, 2 Coríntios 4,17. E também a ira que há de vir sobre o mundo será apenas por um momento, que em breve passa. 1. As tribulações temporais são apenas por um momento. Essas tristes doenças e calamidades não durarão para sempre. Um pouco de tempo e este corpo será passado do poder da dor para lamentar por isso. Eu sei que se algum de vocês tivesse provado a doçura de estar em Cristo, estaria contente em esconder-se nele por uma eternidade. Bem-vindo, uma eternidade de problemas exteriores se eu tiver um tal esconderijo. Mas você não é solicitado a fazer isso. Esconde-te só por um momento. Viva apenas mais alguns anos na fé, e tu deves viver o restante em glória. Se sofrermos, também com ele reinaremos. 2 Timóteo 2,12. 2. A ira do último dia será apenas por um momento. Dias de ira estão chegando, meus amigos. É vão escondê-la, tal como o mundo nunca conheceu antes. E se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados, para que sejam feitos como um pouco tempo. Se estes dias de tribulação serão em nossos dias, eu não sei, pois não sabemos o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Mas isso eu sei, que não há segurança, não, nem para outra noite, para qualquer alma que não esteja escondida no Salvador. Eu repito isto, meus amigos, se vocês deitarem em sua cama esta noite fora de Cristo, o Filho do Homem pode vir antes da manhã, e vocês serão arruinados, e terão seu quinhão com os hipócritas, onde há choro e ranger de dentes. Mas, ó crente, escondidos na rocha, permanecei nele. Enquanto o céu escurece ao vosso redor, escondam-se mais profundamente nele. Isto é apenas por um curto período, uma nuvem sombria, escura, e a luz do sol eterno acima de uma grande onda de vingança em um oceano infinito de glória. Filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhais confiança e não fiqueis confundidos diante dele na sua vinda. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Dundee, 15 de janeiro de 1837.
Aqui encerramos este breve sermão. Espero que você tenha sido edificado, que Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.